Eclipse solar no signo de Áries, um dos eclipses mais importantes do ano de 2024. Vamos aprofundar nesse tema e entender a influência desse evento astrológico intenso e transformador na sua vida. Eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, analista junguiano, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você de forma fácil, descomplicada, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento ao seu favor. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, para que você possa receber mais informações e conteúdos como esse. O que são os eclipses? Os eclipses marcam períodos de grandes mudanças, grandes transformações. Todo eclipse ele acontece numa dinâmica que envolve Sol, planeta Terra e Lua. E nós temos dois tipos de eclipses. O eclipse de lua cheia, que acontece quando a Lua entra na penumbra do planeta Terra. Nós tivemos um eclipse desses agora no dia 25 de março, e agora no dia 8 de abril nós teremos um eclipse solar, que acontece na Lua Nova, quando o Sol é eclipsado pela Lua, quando a Lua entra ali na frente do Sol. Então vocês podem perceber que nós tivemos um eclipse lunar agora há pouco, no dia 25 de março, e outro que acontece agora no dia 8 de abril. Eles sempre acontecem em duplas. Esse primeiro eclipse lunar aconteceu no signo de Libra e esse eclipse solar acontece no signo de Áries. Sempre que nós falamos de eclipses, nós estamos falando também do encontro de Sol e Lua próximos aos nodos lunares. Os nodos lunares são pontos kármicos na astrologia, que falam sobre um processo que precisa ser trabalhado, deixado para trás, algo que está associado a costumes, a situações que já são obsoletas na nossa vida, situações que precisam ser transformadas, regeneradas, para que a gente siga na direção do nosso norte, nó do norte, onde nós temos o eclipse solar em Áries acontecendo nesse momento, que fala sobre essa direção, sobre algo que nós precisamos desenvolver para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, todo eclipse, ele favorece processos profundos de ressignificação, de transformação, para que a gente possa evoluir, crescer e se desenvolver como ser humano. O último eclipse que nós tivemos, o eclipse em Libra, o eclipse lunar em Libra, do dia 25 de março, tem um vídeo aqui onde eu falo bastante profundamente sobre esse eclipse. É importante a gente entender a dinâmica desse eclipse lunar para que a gente possa também entender a dinâmica desse eclipse solar que nós teremos agora no dia 8. Então esse eclipse lunar em Libra, que aconteceu no dia 25, veio trazendo a compreensão e o entendimento de todas as situações associadas às nossas relações passadas, cargas e conteúdos emocionais que nós carregamos, situações traumáticas, assuntos mal resolvidos associados a essas relações que impedem a gente de realizar a nossa individualidade no mundo, a nossa força, a nossa vontade de enfrentar os desafios e de nos posicionar frente à nossa essência, aquilo que somos realmente. Então, esse processo do eclipse lunar em Libra veio nos trazendo consciência dos nossos vínculos de dependência, onde nós, muitas vezes, nos anulamos para atender à expectativa do outro, à demanda afetiva do outro. O eclipse solar no signo de Áries vem nos trazendo justamente um contraponto dessa energia, onde Áries, um signo associado à ação, à direção, ao foco, à coragem, à vitalidade, à potência, para que a gente siga na direção dos nossos objetivos, das nossas vontades, a partir daquilo que faz sentido no nosso coração. Áries é um signo guerreiro, enquanto Libra um signo relacional. Então, esse momento nós somos convidados a nos empoderar da nossa força, da nossa potência, para que essa individualidade ela possa se afirmar no mundo. Porém, quando nós falamos dessa dinâmica Sol, que representa o nosso futuro, planeta Terra, que representa o nosso presente, e a Lua, que representa o nosso passado, e esse eclipse acontecendo, onde esse passado ele eclipsa o Sol, o nosso futuro, nós começamos a entender e compreender de maneira mais profunda quais são os aspectos do nosso passado que estão impedindo, que estão tolhindo esse direcionamento para que a gente possa realizar aquilo que nós desejamos na nossa vida, aquilo que nós queremos e buscamos num nível mais profundo, que diz respeito
a você, ao indivíduo e não ao outro. Então você pode começar a se questionar nesse momento: por que eu estou dentro desse relacionamento? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não tomo uma decisão de encerrar essa relação porque eu tenho medo de magoar e de ferir esse outro? Porque eu tenho medo de não atender às expectativas desse outro? Onde eu estou me distanciando de mim mesmo? Será que eu estou seguindo nessa carreira, nesse trabalho, porque eu quero atender às expectativas da minha família ou de uma estrutura social e estou indo aí na contramão daquilo que de fato faz meu coração vibrar? Será que eu estou continuando nesse lugar por medo e por uma insegurança de fazer um movimento contrário? Muitas vezes você pode estar suportando situações muito penosas na sua vida, difíceis e desafiadoras, e nesse momento essas situações elas tendem a se intensificar, então você começa a viver crises mais profundas no seu relacionamento, em situações que já não estavam tão bem, no seu trabalho as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, você se sente muito mais sobrecarregado, em relação às suas amizades, você sente que aquelas estruturas, aqueles grupos já não fazem mais tanto sentido para você, mas você continua se mantendo ali, e situações difíceis, desconcertantes, começam a fazer você refletir se é realmente esse lugar que você merece estar, ou que você quer estar. Então, em momentos de eclipse, essas questões e essas situações na sua vida que estão ali no limiar, que estão mais vulneráveis, mais sensíveis e mais propensas à ruptura, elas tendem a se intensificar para que mudanças efetivas possam acontecer na sua vida. É muito comum que durante os eclipses solares, situações do passado, elas também venham à tona. Não para que você reviva essas situações ou entre de novo nesse ciclo destrutivo do passado, mas que você feche assuntos. Então, muitas vezes, um relacionamento antigo volta para sua vida para você entender, fechar direito aquela situação dentro de você, liberar mágoas, ressentimentos, raivas, rancores, ou muitas vezes um vício que você já tinha superado lá atrás, volta durante um eclipse e você precisa direcionar sua força de vontade para transpor esse obstáculo mais uma vez e encerrar, romper com esse momento, esse ciclo destrutivo mais uma vez. E todo esse processo, como nós estamos falando sobre o signo de Áries, é um eclipse que acontece no signo de Áries, ele tende a trazer uma certa reatividade. E como nós estamos lidando com assuntos inconscientes, a lua, que representa o nosso passado, essa subjetividade dentro do seu ser, essas questões emocionais que talvez ainda não tenham sido elaboradas, traumas, desafios vividos na sua infância, na sua adolescência, que precisam vir para o plano da consciência para que você entenda quais são as reverberações de processos que aconteceram lá no passado que estão impedindo você de ter iniciativa nesse momento, de se direcionar rumo a uma realidade mais significativa através da sua força de vontade, da sua valentia, da sua coragem. O eclipse solar marca um novo início, um início de uma nova etapa, de um novo momento. Isso é muito importante. Vale ressaltar que esse eclipse solar, ele acontece em conjunção exata a Quiron, que também está em Áries. Quiron, na astronomia, não é um planeta. Quiron é um asteroide. Ele tem uma simbologia, a simbologia de Quiron está associada ao mito do centauro Quiron, que na mitologia grega foi atingido por uma flecha embebida no sangue de Hidra. E como ele era um ser imortal, filho de uma ninfa e de Cronos, ele ficou com aquela ferida aberta durante toda a sua existência. Ele se tornou um grande sábio das medicinas. Ele sabia o que era sofrimento e assim ele pôde auxiliar muitas pessoas. Até que em um momento da vida de Quiron, ele trocou a imortalidade dele com a imortalidade de Prometeu, que estava ali sofrendo por um castigo divino dos deuses. E a condição para que Prometeu saísse dessa tortura era que algum deus, algum imortal, decidisse ali, quisesse trocar a imortalidade com ele, né? Desse a imortalidade em troca da liberação de Prometeu desse sofrimento. Então, Quiron, dentro desse processo, ele entrega a imortalidade dele e pode morrer em paz, porque ele fez também todo esse caminho, ele entendeu que a morte, que a transformação dessa dor estava associada a uma entrega, a uma liberação de algo. Então, quando a gente fala de Quiron, nós estamos falando de uma dor na nossa vida que nos ensina, uma dor que tem um profundo poder de cura. E quando nós falamos da energia de Áries,
e desse eclipse solar em conjunção com Quirón em Áries, nós podemos entender o simbolismo desse encontro como uma dor associada à ação, à coragem de se colocar, de se posicionar a partir da sua individualidade. Isso pode ser desconfortável, sim, durante o trânsito do eclipse, isso pode exigir um pouco mais de você, mas é importante que você se coloque à prova, que você se permita agir frente a situações que geram insatisfação na sua vida, frente a situações que estão limitando você ou fazendo com que você entre ali numa zona de conforto e continue revivendo os mesmos cenários limitantes dentro do seu relacionamento, na sua carreira, na sua profissão, em relação a você mesmo, em relação a vícios de comportamento, processos procrastinadores, sempre aquela situação de você vai deixando as coisas para depois e não vai fazendo. Então esse é o momento para você dar um fim nisso, dar um ponto final. Mas essa ação ela vem dotada de uma sensação onde eu preciso sair dessa inércia, eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu preciso efetivamente, a partir da vontade, realizar uma mudança na minha vida. Você é o responsável e o único, a única pessoa capaz de fazer esse movimento e de construir uma nova realidade. Mas é muito importante a gente entender, pessoal, que todo eclipse, ele abre um portal. Os eclipses são grandes portais que vão nos conduzir a transformações a longo prazo. Então, essas mudanças que iniciam nesse eclipse e que elas já vêm reverberando há algum tempo, né? Nós tivemos aí o início dos eclipses no eixo Libra e Áries, começando no ano de 2023, então nós tivemos o primeiro eclipse em Áries acontecendo em março de 2023, nós tivemos também um eclipse lunar em Libra, solar em Libra, acontecendo em outubro, na segunda quinzena de outubro, e agora nós temos de novo esses dois eclipses acontecendo, tanto em Libra quanto em Áries. Então nós estamos numa crescente, nós já estamos trabalhando essas questões e essas situações aqui citadas desde o ano de 2023, e agora elas tendem a se intensificar um pouco mais. Então isso é muito precioso, isso é muito importante. É importante que a gente veja esses momentos como grandes oportunidades de renascimento. E esse eclipse solar em Áries, ele marca o início de uma nova etapa na sua vida. O que você inicia de novo nesse momento? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa integrar? Quais são os seus medos, as suas inseguranças que estão impedindo você de ir na direção dos seus sonhos, que estão impedindo você de realizar a sua essência e a sua individualidade no mundo? Outro ponto bastante importante que deve ser pontuado é que durante esse trânsito do eclipse, nós teremos a retrogradação de Mercúrio também no signo de Áries. Quantos eventos simultâneos acontecendo, quantos eventos importantes simultâneos acontecendo. Então, agora, com esse trânsito de Mercúrio, que segue até o dia 27 de março, nós temos a possibilidade de rever muitas situações da nossa vida. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre a retrogradação de Mercúrio. Eu sugiro que você assista tanto a retrogradação de Mercúrio como o eclipse lunar em Libra. São dois vídeos importantes a serem assistidos para que você entenda a dinâmica desse momento. E esse trânsito retrógrado de Mercúrio vem justamente fazendo você olhar para as suas insatisfações, olhar para essas situações do seu passado, as suas raivas, as suas revoltas, as suas questões muitas vezes que te direcionam a atitudes impulsivas, a sua ansiedade. Esse é o momento onde a gente tende a ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais inquieto. Então é preferível que você assuma uma posição, principalmente até o final do trânsito retrógrado de Mercúrio, que se dá aí no dia 27 de março, assumir aí uma posição um pouquinho mais introspectiva, mais reflexiva, ter muita paciência dentro dos processos, porque toda ação que venha a partir da raiva, da agressividade, da impulsividade, da revolta, pode gerar situações desafiadoras na sua vida, rupturas muitas vezes desnecessárias, conflitos desnecessários. Então, todo o trânsito retrógrado de Mercúrio pede que a gente observe mais e haja menos.
Depois que nós tivemos esse trânsito retrógrado de Mercúrio, nós vamos ter aí uma fase um pouco mais tranquila. A partir do dia 27 de abril, quando o Mercúrio finaliza sua retrogradação, a tendência é que as coisas elas se encaixem melhor, elas fluam melhor, né? Então, muita atenção à comunicação agressiva, a comunicação impositiva, muita atenção também em relação ao outro. Pode ser que muitas vezes aquilo que você comunica não seja compreendido com tanta facilidade ou que você não entenda também a realidade do outro. Isso exige que diálogos mais profundos, que ajustes aconteçam também nas relações para que vocês consigam aí se fazer entender a realidade do outro. Outro ponto muito importante que deve ser considerado é que Marte, regente de Áries, onde nós temos toda essa movimentação planetária, o que na astrologia nós chamamos de dispositor, né? Então, o planeta dispositor de todos esses trânsitos astrológicos em Áries, que é Marte, está em trânsito pelo signo de Peixes, e Peixes é um signo associado à imaginação, à fantasia, à ilusão, à espiritualidade, à nossa vontade mais profunda de fazer com que aquilo que nós idealizamos aconteça. Então, muita atenção para que as suas ações elas não aconteçam de forma desconectada, de forma irracional. A tendência a colocar a carroça na frente dos bois, os pés pelas mãos, é muito grande nesse momento se você se deixar conduzir pelas suas paixões. Isso pode gerar conflitos na senda dos seus relacionamentos, processos autossabotadores, onde muitas vezes, pela inconsciência das questões que ainda não foram resolvidas e elaboradas dentro de você, muitas vezes questões associadas ao seu passado, à sua história de vida, modus operantes que ainda não foram desconstruídos, não foram ressignificados, fazem com que você continue tendo os mesmos resultados, mesmo que conscientemente você não queira que isso aconteça, né? Então, um exemplo, poxa, eu não quero mais ter esse tipo de relações destrutivas, relações tóxicas, mas eu continuo me colocando e me relacionando com o mesmo padrão de pessoa, com pessoas que não me respeitam, com pessoas que não me dão atenção, com pessoas que me invalidam. Então, nesse momento, a gente precisa ter muita atenção para não entrar no campo da fantasia, colocar ali a lente cor-de-rosa e começar a enxergar o mundo a partir de uma perspectiva que somente fomente as nossas idealizações, né? E a gente se desconecte ali da realidade. Então, muita atenção, presença, centramento, mais uma vez, os eclipses eles abrem processos a longo prazo. Então, o que começa agora tende a se desenvolver ao longo desses próximos 6 meses, quiçá até um pouquinho mais, um ano. Um eclipse muito importante que pode trazer a possibilidade de muito crescimento na sua vida, se a gente puder utilizar a energia e a força desse trânsito poderoso ao nosso favor. Se você deseja aprofundar mais no seu autoconhecimento, desenvolver um trabalho terapêutico na linha da psicologia analítica, é só entrar em contato comigo. O link para o agendamento de consultas, análises astrológicas, constelação familiar sistêmica, está aqui na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo, vai ser um prazer te receber, falar com você. Um forte abraço e um ótimo eclipse.